com o que eu chamo, com o que eu chamo os aguadeiros do tipo gungadinho, aquele gungadinho do Rudyard Kipling que servia às tropas britânicas na Índia. Então, o que nós temos hoje é uma espécie de os gungadinhos daqui e os alucinados de lá e uma ameaça enorme ao nosso país no curto prazo, né? Então, dito isso, eu volto só para concluir, né? Volto ao Antônio. E eu acho que é isso. Ele é muito mais do que o vice-presidente do Ansur ou do Ansur. O Granado é o grande animador, ele é o grande construtor de um esforço amplo voltado para pensar o Brasil, a América do Sul, a América Latina e Caribe, o mundo, de maneira a que do Dansur surjam propostas, atuações bastante parecidas na sua funcionalidade estrutural com o Observatório Político. E eu acho que quem, vamos dizer, quem energiza a cada semana a Ansur é o Antônio. E a cada semana, quando eu compareço, eu sempre aprendo muito com o Antônio. E hoje, e essa é uma certeza, hoje eu vou aprender também muito. Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao Observatório, que essa seja a primeira de muitas comparecências suas ao nosso grupo, que você vai ver, tem muito a ver com a Ansur. Um abraço grande para você. Obrigado, Tadeu, e passo imediatamente a palavra para o nosso Antônio Granado. Bom, primeiro, muito boa noite a todos. É uma honra e um prazer, né, estar conversando com vocês. É, minha relação com com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz é muito pequena. Eu não sou uma pessoa de origem religiosa, de militância religiosa, né? Mas eu entendo, compreendo bastante o papel que a Comissão Brasileira de Justiça e Paz joga, né? Joga no processo, tem jogado no processo político, no processo social brasileiro. Veja, eu recebi uma incumbência transmitida pelo Tadeu que me assusta um pouco, certo? Que é um pouco de abrir uma conversa aqui sobre os, sobre as condicionantes políticas e geopolíticas que envolverão, ou que envolvem, já estão envolvendo o processo político deste ano aqui no Brasil, né? Isso assusta porque isso abre um leque enorme, né? Mas é, entender o processo político brasileiro hoje é, é, é de uma complexidade que eu, né, vou me arriscar a dar alguns palpites, né? Vou, o, o, eu tô mais para outro filósofo grego que dizia assim, só sei que nada sei, né? Do que do que para um César, né? Eu, eu, eu tenho mais incertezas do que certezas na análise do processo político, né, do processo político mais recente, né? Mas indo direto ao ponto, é, eu entendo que as eleições de 2026 aqui no Brasil é, não podem ser entendidas como mais uma eleição, né, na lógica do que foram algumas das anteriores. É, se a gente olhar o período, o período pós 2013, depois das chamadas jornadas, o Brasil tomou um grau de polarização
que é muito complexo. E esta eleição, ela novamente aponta para um processo de polarização muito forte, né? Mas, se nós olharmos as últimas quatro eleições, as últimas três eleições, as últimas duas anteriores, né, e mais esta, as eleições de 2016, 2020, 2000 e do- do- por- se pegar as eleições gerais, as eleições nacionais, porque eu estou falando 2016, 2022 e agora 2026, mas a gente teve as eleições intermediárias, que foram eleições municipais, que mostram, né, um processo de polarização brasileira extremamente complexo, né? Nós tivemos, depois do impeachment da presidenta Dilma, e já no bojo da disputa pelo impeachment da presidenta Dilma, um processo de polarização política extremamente pesado, extremamente é, forte, que é, foi se repetindo em todos os processos eleitorais, né? Mas se 2016 a gente pode ver um pouco como uma espécie de fundo de poço, né, onde teve Lava Jato, onde teve prisão do presidente Lula, né? É, nós vamos ver que a eleição de 2020 foi muito fortemente uma eleição cuja lógica foi a lógica da disputa em torno do desmonte do Estado e da reconstrução das políticas públicas que, que, eh, que vinham, que, né, que haviam sido construídas no período, no período que vai desde o período da redemocratização, né? Então, a eleição de 2020 tinha muito essa característica. Ela foi extremamente polarizada, mas ela tinha a característica de uma retomada, de reconstrução, né, de voltar a colocar no eixo, nos eixos políticas. Esta próxima eleição não tem esse caráter. Esta próxima eleição, polarizada também, extremamente polarizada, as pesquisas mostram uma situação muito semelhante à situação que estava colocada em 2022, mas a eleição de 2026 é, mostra um quadro preocupante, né, bastante preocupante. E se a gente for olhar as pesquisas eleitorais, tanto as pesquisas mais sérias do ponto de vista estatístico, né? Eu não levo a sério uma pesquisa como a do Paraná, do Instituto Paraná, né? Mas se a gente pegar a pesquisa Quest, a pesquisa Datafolha, a pesquisa do MDA, né? Com CNT-MDA e tal, a gente vislumbra um processo é, que mostra nessa polarização um, um processo muito forte de identidade, né, de proximidade entre a curva da aprovação e a curva da rejeição, né, a nós. E se a gente começa a olhar o qualitativo dessas pesquisas, a gente começa a se assustar com algumas coisas, né? Queria chamar a atenção exatamente para estas coisas que, a meu juízo, marcam muito fortemente as diferenças dessa eleição em relação a algumas das eleições anteriores. Veja, nós temos, se trabalharmos com os indicadores socioeconômicos,
nós estamos vivenciando hoje uma situação de indicadores socioeconômicos relativamente confortáveis que deveriam apontar para um índice de aprovação mais forte do que o existente, né, hoje. E se formos olhar essa rejeição, né, esse índice de rejeição, algumas coisas assustam, né? Qual é a maior rejeição ao Lula por faixa etária? É a faixa etária de 16 a 25 anos, né? Esse é o maior índice de rejeição. A rejeição nessa faixa etária tem ultrapassado 65%. Nós temos uma perda de importância da candidatura a Lula por gênero entre as mulheres. As mulheres que eram um índice de aprovação, um índice de escolha, né, das candidaturas Lula relativamente forte, né? O peso das mulheres na eleição do Lula em 2022 foi bastante grande, né? O voto feminino foi mais importante do que o voto masculino. Hoje, ela tende a uma aproximação, né? Ou seja, se a gente começar a olhar para esses sinais, né, a gente percebe alguns elementos importantes. E aí eu estou falando tudo isso para falar das condicionantes para esse processo eleitoral que a gente vai atravessar. Veja, a, quem votou no Lula pela primeira vez e elegeu o Lula em 2002, aos 16 anos de idade, tem hoje mais de 40. Certo? Tem 46, 47 anos. Não tem nenhuma memória do período anterior. Não tem condições de valorar o que tem sido chamado de legado, né? As políticas públicas de inclusão por direitos, inclusão por renda, inclusão por, né? Essas políticas hoje, para essas faixas etárias, elas são algo que já está dado, né? Elas já são paisagem, elas não são mais conquista, e elas é, apontam para para uma situação que as pesquisas Quali e também vão mostrando que a gente tem uma situação de amplos setores da sociedade como desalento, né? Ou seja, o tema do futuro é um tema que não tá presente, né, na disputa desse processo eleitoral. Esse processo eleitoral está caminhando muito fortemente para uma disputa entre rejeições e não uma disputa programática, uma disputa por projeto de país, uma disputa por futuro. Estou levantando estas coisas todas porque elas mostram que, que enfrentar essa eleição agora nos coloca desafios importantíssimos. Não é fácil colocar perspectiva de futuro grudada a um senhor de 80 anos. Né? Eu não falo mal de pessoas de 80 anos porque eu também já os tenho. Né? Mas não é fácil colocar futuro grudado na imagem de uma pessoa, né? Mas o futuro não pertence hoje a nenhum campo político. A identificação do futuro não está dada claramente, não é no subjetivo, ela não está dada a nenhum campo político. Então, é, 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 esse é um desafio enorme. Como grudar futuro
à campanha Lula, ao campo político mais à esquerda, né? Como conectar futuro? Ora, veja, nós já vivenciamos momentos na história do Brasil onde o futuro fez parte da luta política, né? É, isso é verdade na década, né, na década de 30, isso foi verdade na década de 20 do século passado, isso foi verdade na década de 30 do século passado, isso foi verdade em alguns momentos é, é, do pós-guerra, isso foi verdade em alguns momentos do governo Juscelino, isso foi verdade, inclusive, em alguns momentos da própria ditadura militar, certo? O governo Geisel representava, de alguma maneira, uma disputa de futuro. Eu posso não concordar com o projeto de país que era proposto, um projeto de excludência, etc., mas eu sou obrigado a reconhecer a existência de uma expectativa de futuro. Hoje, essa imagem não está conectada, né, a nenhuma força política, nem no campo da esquerda, nem no campo da direita, né? A, a grande lógica de disputa se deu desde o período da redemocratização, ela se dá fundamentalmente no tema da inclusão, no tema da inclusão social, né? É, o, o- por renda, por direitos, etc., mas ela não dialoga com o futuro. Estou falando que esse negócio é complicado nesse processo eleitoral, porque uma questão que hoje as pesquisas começam a mostrar é que a gente vivencia um certo cansaço de material, né? na, na, na percepção do nosso campo por parte do eleitorado, né? Há um desgaste de material, seja porque a campanha apresenta mais do mesmo, né? É, seja porque a gente está hoje com muita dificuldade de diálogo com as grandes mudanças pelas quais o mundo vem passando, principalmente no campo do desenvolvimento tecnológico, científico, etc. Bom, estou levantando isso como desafio, como horizonte no qual a gente vai ter que navegar um processo político como esse que a gente está vivendo. Uma outra questão é de que nós estamos vivenciando em escala mundial uma mudança de era importantíssima, onde a extrema-direita tem mais capacidade de galvanizar sentimentos sociais, sentimentos públicos, do que um campo progressista. Tem que ver com um monte de coisas, tem que ver com o avanço do neoliberalismo, com a financiarização do processo econômico, etc., né? Mas é um fato concreto de que o fascismo avançou, né? E nós vivenciamos isso hoje em escala mundial, principalmente no Ocidente, no velho Ocidente, né? Bom, então, nós hoje, depois de 5 mandatos, é, temos muita dificuldade de dizer que nós não representamos o sistema, né? Para quem fala, quem combate o sistema, ou seja, a candidatura antissistema, etc., nós não representamos o antissistema, né? Ao contrário, nós representamos, não estou dizendo que nós sejamos isso, mas estou dizendo qual é o imaginário, né? A percepção. A percepção é de que nós também representamos o sistema. Então,
diante desse cenário, né, a campanha política vai ter dificuldades importantes, ela nos coloca desafios. E aí, eu acho que esses desafios, e eu estou levantando isso agora com pontapé inicial de conversa mesmo, né? Eu acho que esses desafios são de várias ordens. Uma é galvanizar o futuro, ou seja, trazer para o nosso colo a imagem do futuro. É dizer que um velhinho de 80 anos representa o futuro de maneira muito mais aceitável do que todas as demais candidaturas no campo da extrema-direita que estão colocados. Seja ela Flávio Bolsonaro, seja ela Caiado, seja ela Zema, né? Porque as outras candidaturas são muito pequenas, não tem muita expressão mais importante. Mas o campo da extrema-direita é, né, não representa o futuro, mas nós não estamos também representando. Então, esse é um desafio. Esse eu acho talvez o mais importante desafio desse processo político eleitoral que a gente vai atravessar. A outra questão é, eu acho que vai ser muito forte nesse processo eleitoral, diz respeito a de que nós teremos ingerências externas muito fortes, né? Já teve nas eleições passadas, mas nesta eleição em particular, as ingerências externas serão muito fortes, né? O que coloca o tema da soberania como um tema importantíssimo no processo eleitoral, né? É, a ida do Flávio Bolsonaro àquela conferência, o CEPAC, nos Estados Unidos, mostra, né, como que essas candidaturas da direita, e particularmente a candidatura dele, está conectada a interesses externos, né? É, então, é interessante notar que nós tivemos com o tarifaço, né? Quando foi colocado o tarifaço sobre o Brasil, o índice de aprovação ao governo Lula cresceu, certo? Cresceu porque teve reação ao tarifaço, né? É, então, a questão da soberania nacional é uma questão que vai estar presente nesse processo eleitoral de maneira muito forte. É, outra questão que vai ser forte diz respeito à percepção negativa de algumas políticas públicas, e aí a mais importante delas, com certeza, a segurança pública, né? A percepção negativa sobre segurança pública é muito grande, mas é, a gente tem outras políticas públicas que vão que têm negatividades e, portanto, vai ter que ser enfrentado em termos de campanha, né? É, bom, eu enxergo que o desafio do futuro passa por enfrentar o desalento que toma parte de uma parcela importante da população, particularmente a juventude, mas não só, é, passa por dar resposta a, às mudanças que foram ocorrendo no mundo perceptível né, não só no mundo do trabalho, mas no mundo perceptível de vida, né, das pessoas, é, que veja, hoje as pessoas se informam
pelos meios mais simplórios, né? É, e se informam, se formam ideologicamente pelos meios mais simplórios, né? Hoje nós temos uma, uma utilização das redes sociais que está de maneira cruel colocada contra a gente, né? E elas formam muito com o discurso do bem e do mal, ou seja, a identificação nossa com o mal, né? É, e o mal precisa ser destruído, né? Essa é a visão que as redes Cinco sociais colocam, minutos. né? Tá. Então, eu acho que a gente enfrenta um quadro extremamente delicado, certo? Eu, eu acho que está se desenhando estratégias extremamente interessantes na condução da campanha eleitoral, certo? Por exemplo, hoje há uma visão muito mais clara de que a eleição vai se resolver, vai ganhar solução no Sudeste, né? É, há uma estratégia de fortalecimento da campanha no Sudeste, então, principalmente nos estados de São Paulo e de Minas, né? Há uma percepção de que nós vamos ter que dialogar com uma agenda é, que tem caráter regional importante. Aqui em São Paulo, por exemplo, não é fácil a campanha pelo interior, né? Mas está se dando algum encaminhamento, alguma solução por esse campo. Que mais que eu acho que para esse pontapé inicial pode ser interessante falar? Ah, nós, é, nós, nós, nós vamos muito provavelmente é, enfrentar uma campanha centrada nas Acompanha negatividades. inteiro hoje. Oi, Como? continua bom. Agora você tem aula, Maria. Opa, tem alguém falando aí, deixa eu ver se eu identifico quem seja. Só um instante, desculpa. Pode continuar, Granada. Né? Então, eu acho que a gente tem uma eleição é, onde o legado nos dá alguma coisa em torno de 41%, 42% de apoio, mas não nos dá 50%, né? Nós saímos com alguma vantagem comparativa na rejeição, né? Sem sobredúvida. A última pesquisa, essa do MDA, que saiu ontem ou anteontem, né? Ela mostra que a gente tem um índice de rejeição mais baixo, né? Mas, de qualquer maneira, o índice de rejeição é muito elevado e a campanha contra nós vai ser inteira no sentido de ampliar a nossa rejeição, né? Então, estou levantando isso assim de maneira muito. Tô jogando coisas, né, na conversa, mas para concluir dizendo que essa não será uma eleição fácil e o grande desafio para essa eleição é conectar a campanha à imagem de que nós somos a representação do futuro. E para isso precisa ter a embocadura de dizer o que significa futuro, que país, certo, nós vamos nos propor construir,
Ou seja, essa não é uma eleição que vai disputar a reconstrução. Essa é a grande diferença em relação à eleição passada. Nós não vamos disputar a reconstrução das políticas públicas, a reconstrução do Brasil, a reconstrução do Estado, mas nós vamos ter que disputar, né, a construção, a construção do país, a construção da esperança, né, a agregação. Nós tivemos né, uma dificuldade muito grande, nós não demos conta de produzir uma mudança geracional, né, de promover mudança geracional. Então, eu acho que essa é uma campanha ainda com muita coisa em aberto, né, e que demanda estratégias. Demanda estratégias, né. Acho que como pontapé inicial, a gente pode começar por aí. Eu acho que aí eu só fiz provocação, não fiz mais nada. Muito obrigado, Antônio Granado, pela sua exposição, que nos trouxe aí muitas clarezas e preocupações, ao mesmo tempo expectativas do diálogo para entrar em contato contigo. Mas eu olhando por falar em diálogo, eu não vi ainda por aqui ninguém inscrito. Eu vi apenas uma conversa aqui do Alberto, que faz uma questão, se o Flávio Bolsonaro, por não ter encontrado ainda um vice, se isso poderia ser um sinal de isolamento político. Foi o que o Alberto postou ali para a gente observar. O Totti, você levantou a mão ou eu não percebi, Totti? Você não se inscreveu, né? Alguém Fiz se não, inscreveu? Alguém se não me inscreve? inscrevi que eu vou ter que sair daqui a pouco. Alguém se inscreve? Bom, eu vou dar o pontapé inicial, então. Eu vou ser o primeiro. Deixa eu ser o primeiro. Granada, eu fiquei impressionado com essa perspectiva sua, esse paradoxo de apresentar o futuro tendo um candidato já com 80 anos. Aí eu fiquei me lembrando de Noé, que construiu aquela arca da aliança, segundo o relato bíblico, ele já tinha mais de 600 anos. Já era uma pessoa idosa para o seu tempo. Ao mesmo tempo, no mundo conturbado que parece que a humanidade entrou aceleradamente a partir do Trump, isso não poderia ser também um valor à experiência, alguém que percebesse por onde trilhar o caminho no mar assim revolto, assim caminhar com um comandante que seja inexperiente, não seria delicado? Agora, a questão que eu coloco para você também, nessa questão do futuro, parece que o discurso do Lula, hoje eu vi uma entrevista dele, ele fala mais dos dois primeiros governos do que do terceiro. Parece que tem saudade dos dois primeiros governos dele. Toda vez que ele vai falar, ele repete muitas coisas dos dois primeiros governos dele. Será que não seria o caso de reconectá-lo? Inclusive, perguntaram para ele sobre essa questão do futuro e ficou uma coisa vazia. Parece que ele ainda não percebeu o que ele vai propor para o país, né? Vai propor o mais do mesmo, como você colocou, que é muita coisa, mas que atende aos 41%. O para além disso, assim, seria a partir de qual perspectiva? De um projeto nacional que desse vazão a uma utopia de país, que em grande medida está na Constituição. Mas que país nós queremos? Assim, nos anos 80, 90, nos anos 2000, a gente tinha uma projeção que país nós queremos, né? Para o futuro, onde caibam vários mundos. O mundo LGBTQIA+, mas também cabe o mundo também da espiritualidade, dos conservadores, que todo mundo vai ser integrado. Qual a síntese de país nós vamos criar a partir de agora? Com a possibilidade que nós temos essa disputa, Estados Unidos, China, nós vamos saber utilizar a sabedoria do Getúlio Vargas, que soube andar em cima do trilho, assim, dois para lá e dois para cá, e trouxe conquistas para o Estado Nacional. Como é que nós vamos construir um projeto de nação que movimente, né, que tire os jovens da letargia? E tem uma parte, aí eu concluo, por outro lado, fala-se muito das dificuldades da polarização, e que será uma eleição dificultosa para nós.
Mas eu olho assim, por exemplo, também seria possível imaginar que isso também nos ajuda a nos provocar para não ficar prometendo mais do mesmo? Será que a dificuldade, pegando o Lula com essa trajetória belíssima que ele tem, é, que ninguém teria nesse país, será que o risco de uma derrota por um desqualificado não coloca também no grau da ousadia de pensar aquilo que, se tivesse a hegemonia que ele já teve, ele jamais entraria numa conversa como essa? Assim, como é que. Eu queria que você trabalhasse para a gente assim, os fatores positivos da eleição disputada. É possível imaginar assim o que vai nos provocar nessa situação? Tenho dito, eu não identifiquei ninguém ainda com Ô, além. Gilberto, Hã? na verdade, eu não consigo levantar a mão porque eu estou como anfitrião, né? Ah, desculpa, então Eu você, gostaria de Glauco, me desculpe. inscrever aqui. Não tenho que desculpar, não. Realmente não tinha me manifestado aqui. Para você que está com camisa preta como eu, pois diga lá, com você. São Bom, vamos lá. três. Agradecendo Eu, também ao Antônio Granado pela brilhante, mas preocupante exposição, como lembrou bem aí o Gilberto, né? Na verdade, são duas questões, né? O senhor frisou bem a questão dos jovens, da juventude, né? Do índice de rejeição do Lula. É, E aí me vem uma pergunta, né? Se isso tem a ver com essa falta de conscientização dessa juventude, né? Que já encontrou, que é o pessoal que hoje tem 18, 20 e poucos anos, e como disse um amigo uma vez, se- já chegou e acredito que sempre teve iogurte e carne na geladeira, né? Não vivenciou o período passado de grande dificuldade que a classe baixa, a classe média até, não tinha acesso a quase nada, né? Então, assim, eles acham que sempre foi assim e teve uma campanha grande de demonização da esquerda, né? Dando a impressão que tudo de errado foi a partir da esquerda e que tudo era bom antes, né? Haja visto que a gente tem gente defendendo a ditadura, né? Gente que não viveu a época da ditadura e que defende essa ditadura. Esse é um ponto. E o outro bom, a gente teve recentemente, né, a eleição na Hungria e o Viktor Orbán teve uma derrota acachapante, né? Inclusive, há de se lembrar que o Joe Vance estava na Hungria apoiando a candidatura do Orbán, né? Ou seja, é uma derrota grande para a extrema-direita e de certa forma, uma derrota para o Trump também. E a gente tem hoje o que seria o principal adversário do Lula, que é o Flávio Bolsonaro, também um cara de extrema-direita, também intimamente ligado ao Trump. Então, assim, a gente pode ter alguma esperança nisso também, dessa extrema-direita estar se derretendo mundo afora e de alguma forma, né, o brasileiro se conscientizar disso também. É isso. Muito obrigado. obrigado, Glauco, e por falar em camisa preta, mais um camisa preta, dessa vez agora o Totti. Eu tenho medo de camisas pretas. Eu também, mas hoje eu estou de camisa preta. É porque é vascaíno. Não, a minha pergunta bate no anterior. Eu não vou mais sair. Meu filho me substituiu. É, na Argentina houve também esse problema na eleição do Milei. Muita gente, inclusive, eu vi muitos psicólogos lá dizendo que o jovem lá se sentiu desamparado, porque as perspectivas que eles tinham do futuro, ou seja, que eu digo, nós perdemos o contato com a utopia, é, a proposta de futuro na Argentina não atingiu os jovens porque eles não viam esse futuro.
Então eles ficaram desamparados e muitos psicólogos disseram que viram, e cientistas políticos dizendo que viam na pesquisa muitos jovens dizendo: para mim, qualquer um que venha dar na mesma, ou seja, não tinha um antissistema. Ah, não, aliás, lá quem encarnou o antissistema foi o Milei. E aí eu estou preocupado no Brasil nesse sentido. Será que como nós perdemos o contato com a utopia, ou seja, pensar um futuro, procurar atingir um- uma saída para a crise, ou seja lá o que for, a juventude está não está vendo propostas para ela. Ela está se sentindo desamparada. E aí o perigo é que boa parte dela cai na religião. Mentira, tudo mentira. Ela se sente protegida dentro do ambiente religioso e dentro da bolha, principalmente na internet. Aí eu quero saber se realmente bate. Você acha que isso está acontecendo no Brasil também? Obrigado, Com essa Totti. turma de 16 a vinte e Perdão, cinco anos. perdão, Totti, perdão. Ok. Já tem o primeiro bloco. O próximo bloco abre com Alberto, depois com Tadeu. Eu passo para o Antônio Granado para que ele inicie o diálogo conosco. Olha, algumas coisas aqui eu vou reagir não exatamente para responder, porque, né, mas para interagir mesmo, né? Veja, os três governos Lula têm diferenças muito fortes, né? Nós governamos o primeiro e o segundo governo Lula numa situação de correlação de forças muito mais favorável, né, do que no Lula 3, né? O governo Dilma é um governo que claramente pega um período de mudanças profundas já no surgimento e fortalecimento da extrema-direita, né? Ela surge, ela governa uma parte do seu primeiro mandato debaixo de uma correlação de forças bastante mais favorável, mas vai para o segundo mandato numa correlação de forças que foi decrescendo, decrescendo, decrescendo e que levou, né, ao processo do impeachment, né? Então, o governo Lula I é um governo muito peculiar, né? Assim, ele enfrenta uma situação favorável, é, com correlação de forças muito mais favorável e com algumas coisas interessantes que eu acho que a gente tem que prestar atenção, olhando para lá para trás. No governo Lula I, é, nós contamos de alguma maneira com um grupo de atores que ajudou a construir o processo todo, né, desde o processo partidário petista até o governo, o primeiro governo, nós contávamos com um grupo de atores que tinha densidade histórica e que foi assim bombardeado a partir da crise de 2008, certo? 2006, né? 2006, 2008, um grande bombardeio. Eu consigo vislumbrar alguma coisa que dá para chamar de Estado Maior no primeiro governo Lula, certo? É interessante para quem, assim, quem conviveu com várias daquelas pessoas, era interessante notar que a gente tinha ali pessoas com capacidade com capacidade de divergência fraterna, mas de divergência com o Lula, certo?
olho no olho, dizendo, escuta, você está fazendo bobagem, está fazendo coisa errada, tal. Eu cito nomes, certo? Guxiquem tinha esse potencial, Zé Dirceu tinha esse potencial, Dulce tinha esse potencial, Marco Aurélio Garcia tinha esse potencial, o Gilberto Carvalho tinha esse potencial, ou seja, você tinha um grupo de pessoas, né, que respaldavam o processo de concepção estratégica de governo naquele período. Isto é típico do governo 1, do primeiro governo Lula. O segundo governo Lula, já há perda de potência nisto, e o terceiro governo Lula levou a uma, sei lá que nome que se dá isso, certo? Uma certa solidão de poder, certo? Que é cruel, né? A gente não vislumbra no governo Lula 3, exatamente porque teve que desenvolver um conjunto de concessões muito grande para a construção da governabilidade, a potência que teve nos governos 1 e 2, certo? Particularmente no governo 1. Não é à toa, a meu juízo, eu concordo, realmente ele cita os governos 1 e 2 com uma certa saudade, porque eu, no lugar dele, também teria saudade dos governos 1 e 2, né? É, o governo 3 é um governo. Veja, eu vou falar de uma formulação que, que eu acompanhei muito de perto, de novembro de 2022. Lula já eleito em processo de, 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 de formação de governo, né? De reformulação de governo, inclusive, mas antes da posse. É isso que eu vou contar. É, ali pintava uma discussão sobre o caráter do governo 3, ou seja, o que seria o governo 3, dada a maneira como ele surge no processo de disputa política e na maneira que se dá a, o quadro de governabilidade, né, que se avizinhava. A gente já percebia que a gente tinha conseguido eleger presidente da República, tinha conseguido eleger um certo conjunto de governadores, principalmente no Nordeste, mas quando olhava para a base parlamentar, no Senado ou na Câmara, principalmente na Câmara, é, já se vislumbrava ali uma dificuldade enorme de conformação de governo, né? É, naquela época, pinta uma discussão que eu acho que não conseguiu ganhar força, que era a de conceituar o governo como um governo de transição, né? Ou seja, ele era um governo fraco, um governo com capacidade que não tinha tido, piores do que as capacidades que tinha tido no 1 e 2, né? E no 1 Dilma, mas que ele, portanto, deveria se constituir, se pensar como um governo de transição, um governo que deveria apontar para a mudança de correlação de forças futura. E que, em sendo um governo de transição, essa transição precisava ser entendida como simultaneamente negociada e disputada. Negociada, porque óbvio que para construir correlação de força pontual parlamentar ia precisar fazer concessões, né? Mas precisaria ser pensada também como disputada, apontando para um processo de formação de massa crítica
é capaz de provocar mudanças no tempo, né, e mudanças na correlação de forças, inclusive no tempo. O governo Lula 3 conseguiu sobreviver como um governo de negociação, mas não conseguiu se materializar como um governo de disputa, né? Ele se transformou, ele ganhou muito de caráter de, de, de refém, né, da correlação de forças, refém da governabilidade, né? Eu acho que se a gente não entender esse, essa dificuldade que o governo teve, e isso tem que ver até com a inexistência de um Estado maior, tal, né? Mas se a gente não entender isso, a gente fica preso na história do não fez porque não quis, não fez porque não teve vontade, não fez, né? Quando, na verdade, a correlação de forças foi muito cruel, muito cruel, né? Bom, é, e aí, é, dialogando com essa história da extrema-direita, né, esse comportamento da extrema-direita não nos favorece. E se a experiência acumulada pelos governos um e 2, a experiência acumulada a Lula, não lhe dá vantagens agora, eu acho que essa discussão é uma discussão meio complexa, certo? Eu acho que é muito difícil de, de falar de experiência de governo Lula, é, se ele não conseguir é, é, disputar o futuro, porque a experiência está materializada no legado, não está materializada no futuro, né? Uma questão que eu não falei na fala inicial e que eu acho que é importante, veja, a, a, os governos, com o conjunto dos governos, aí eu estou falando dos 5 governos, dos 5 governos do nosso campo, certo? Os 3 do Lula e mais os 2 da Dilma. O tema do projeto de país, projeto de nação, ele esteve presente em vários momentos, mas ele não conseguiu galvanizar o governo como um todo. Então, por exemplo, primeiro governo Lula. No primeiro governo Lula, puxada pelo Gushiken, ministro Gushiken, se desenvolveu o tal do Núcleo de Assuntos Estratégicos, NAI. O NAI produz um conjunto de formulações extremamente interessantes voltadas ao desenho de um projeto de nação, um projeto de país, a um plano nacional de desenvolvimento, etc. Mas isso estava situado dentro de um ministério, por sinal era um ministério errado, que era o Ministério da Comunicação, mas tinha que ver com a cabeça do Gushiken, certo? É, mas não tinha que ver com o governo como um todo. Não conseguia trazer para a mesma discussão, para a mesma vibe, o governo como um todo. Isso se repete agora, certo? Nesse Lula 3, onde a gente tem elementos de um projeto de país desenhados em mais de um lugar, certo? No âmbito do Ministério do Planejamento, com a Simone Tebet, se desenhou, se construiu a Estratégia 2050, né? Estratégia 2050, ela não tem metas, ela, né, falta muita coisa, é um processo em elaboração, mas ela conseguiu tocar isso, Estratégia 2050. Ao mesmo tempo, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o Alckmin, se desenvolve o Plano Nova Indústria Brasil. Se eu olhar só esses dois, mas tem mais coisa, se eu olhar só essas duas iniciativas, eu vou vislumbrar que essas duas iniciativas não dialogam entre si.
Elas não estão contidas uma na outra. E elas não galvanizam o conjunto de governo. Então, ela fica numa postura muito federativa, ou seja, é, 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 o Plano Nova Indústria Brasil é um projeto de ministério, não é um projeto de governo, né? O projeto, a Estratégia 2050, ela está construída como um conceito de um ministério e não como um conceito de governo, né? Então, estou levantando isso para mostrar que se a gente quer falar a sério de um projeto de país, isso tem que rebater numa revisão da maneira de conduzir o próprio governo, certo? Eu acho que isso é algo é algo que a gente não superou, certo? Não superou. E não superou muito porque ficou preso na correlação de forças, né? E refém da necessidade de formação de maiorias caso a caso. Certo? Você não tem uma maioria consistente. A gente forma uma maioria caso a caso. Foi agora na história da reforma tributária, foi muito típico isso. Veja, nós produzimos uma proposta relativamente avançada, que está se tentando mexer há muito tempo, muito tempo. Ela vai entrar em vigor ainda só no ano que vem, mas a gente conseguiu avançar bastante, né? Numa coisa dessas. Agora, ela foi ali, a gente conseguiu construção de correlação de forças específica para aquilo e não conseguiu avançar numa série de coisas. Então a gente pega, a gente descomplica o sistema tributário, mas não consegue mexer uma vírgula na história da progressividade tributária. A progressividade tributária continua patinando, 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 tem projeto lá e não anda no Congresso. Ou seja, né, eu não sei se eu respondi tudo que me foi levantado. Ah, o vice do Flávio, olha, eu não faço ideia, viu? Não faço ideia, não sei responder essa história do vice do Flávio, porque realmente havia uma certa expectativa, até onde eu sei, do lado deles, de que alguém daquele conjunto de candidaturas alternativas que tentaram se aparecer como terceira via, que era Caiado, Ratinho, Zema e o lá do Rio Grande do Sul, que dali sairia o vice, certo? Não, não saiu, né? Aí eu acho que eles estão patinando, mas não sei se eles dão importância a isso, não. Bom, não sei, gente. Se eu não respondi tudo, por favor. Obrigado. Vamos para a próxima rodada. O Alberto, Tadeu, e tem mais vaga para mais uma intervenção. Eu vi aqui agora, parece que você falando de candidaturas, parece que o Ciro vai colocar o nome dele para presidência pelo PSDB. Tem uma informação que eu vi aqui agora, não sei se já é real. Com você, Alberto. Ele não respondeu a minha. Faça novamente, por favor. É sobre os votos do pessoal do 16 a 25 anos. Desiludido, a falta de utopia. Tá. Veja, eu não respondi provavelmente porque eu não saiba responder, certo? Então tá bom. Não, não, não. Mas eu queria esbarrar nesse tema porque eu acho que é um tema absolutamente candente, forte. Eu acho que você tem absoluta razão, certo? Você hoje não tem utopias que galvanizem a juventude, certo? Hoje, veja, a juventude hoje tem um monte de coisas, de estudos mostrando isso, certo? O desalento na juventude, ou seja, a ausência de expectativa de futuro está enorme, né? Hoje, um jovem não tem interesse em ir para a universidade, por exemplo, porque vai fazer universidade para quê? Para ser motorista de Uber depois, né?
Esse negócio é muito forte, esse negócio. A gente está tendo um aumento do número de suicídios entre jovens, né? Ou seja, realmente a gente vivencia hoje uma situação de ausência de utopia, de ausência de esperança de futuro, né? De esperança de futuro. Quem sou eu amanhã, certo? É, eu venho de uma geração que era jovem na disputa da redemocratização, na luta contra a ditadura, certo? Eu tive preso, né? Eu tive preso com um monte de jovem da mesma idade que eu, nos 20 e poucos anos, certo? Mas a gente tinha muito forte em determinados setores da juventude a expectativa de ajudar a construir um novo mundo, um novo país, a gente não vislumbra isso, certo? É bom não ser absolutista, né, para essa resposta, porque a gente vê algumas coisas interessantes que têm surgido em juventude. Por exemplo, eu tenho visto o pessoal do Levante Popular da Juventude, que tem tido uma atuação de massa interessante, tem feito coisas muito interessantes, tal, né? Mas eles me fazem sempre lembrar da máxima do Pepe Mujica. Pepe Mujica tinha uma frase que era muito forte, que eu até copiei, eu tenho ela num quadrinho, que é o seguinte: cada nova geração tem o direito de cometer suas próprias cagadas, mas não o de copiar as nossas, né? Essa é a frase do Pepe Mujica, né? A gente encontra isso, mas a gente encontra alguns setores de juventude mas assim, a, a- uma massa crítica jovem, é, conectada com uma esperança de futuro, eu não vejo, eu não vejo. Eu acho que a gente não tem. O tema do desalento é muito forte. E acho que esse é um dos desafios que nós temos que enfrentar, certo? Na campanha eleitoral e nos próximos governos, no próximo governo que vem pela frente aí. Obrigado. Não te Alberto, respondi, Tati. Alberto, com você, Alberto. O Alberto, às vezes, tem dificuldade com a comunicação lá em Roraima. Ele até mandou por escrito aqui, dizendo que, deixa eu olhar, o Ele ataque, vai e volta. o É o que ataque ele está de dizendo Trump aqui. contra o Papa Leão XIV vai influenciar as eleições do Brasil? Ele pergunta, considerando que muitos políticos de direita são próximos de Trump no Brasil. Olha, É, provavelmente vocês saibam responder melhor do que eu, certo? Porque eu acho que o Trump está dando tiro no pé em várias coisas. Está dando tiros no pé. Mas eu não sei a importância que hoje tem no Brasil, do ponto de vista eleitoral, etc., a imagem do Papa. Não faço ideia, certo? A minha sensação é de que ela ainda ela é menos potente do ponto de vista do imaginário do que era o Papa Francisco. Mas essa é a sensação minha, eu não tenho clareza, certo? Eu não sei o quanto isso influencia não católicos, por exemplo, certo? Não faço ideia, não sei responder. Tá todo mundo com o Tadeu, microfone fechado. Tadeu, com você, Tadeu. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Ótimo. Não, a minha pergunta vai ser bem pequenininha e tópica mesmo, né? Eu levando em conta esse quadro, né, que você apresentou a todos nós, Antônio. E eu queria dizer, antes de fazer a minha pergunta pequenininha, que eu acho que a sua exposição e o seu debate até agora são debates de alta intensidade, de alta densidade. Isso acho que é um debate
que seria ótimo se a gente depois tivesse acesso ao vídeo, porque é um debate para a gente rever com calma e vendo como você montou os elementos do diagnóstico, que para mim é um diagnóstico muito preciso, muito impressionante e muito preocupante, como todos nós reconhecemos. Dito isso, eu queria, quer dizer, claro, né? Nós temos, assim, digamos, várias faces de uma crise enorme que nós não sabemos se nem o PT, nem a coligação de apoio do PT, nem a campanha eleitoral. Eu estou pensando muito no Lula. Estou pensando no Lula porque eu não tenho grande fé em melhores substanciais no Congresso Nacional. Tenho muito menos fé ainda em qualquer mudança positiva no Supremo Tribunal Federal. E não tenho, quer dizer, não tenho conhecimento da política regional brasileira ou das políticas regionais brasileiras que me permite dizer, olha, realmente a gente tem uma certa chance em Minas, a gente tem uma certa chance em São Paulo, a gente tem, quem sabe, uma certa chance no Rio de Janeiro, mas o que me parece é claro que a gente não tem chance nenhuma, por exemplo, no Paraná e, sobretudo, em Santa Catarina, né? Mas, enfim, isso é uma coisa de uma visão muito simplista e muito superficial minha. Agora, eu fico pensando o seguinte: você falou que agora que você acha que o Trump está tirando no pé. Eu acho que ele está tirando no pé sistematicamente. E a minha pergunta vai um pouco por aí. Se você puder explorar mais, é que você disse, olha, essa campanha, nas campanhas anteriores, os Estados Unidos, né, fizeram pressão muito grande. E nessa, você disse, vão continuar fazendo. Eu diria até que vão continuar fazendo, mas num outro nível. Num outro nível, C, aí que vem a perguntinha. O seguinte, como o Trump está tirando no pé, ele está perdendo significativamente apoio no plano interno, ou seja, a crise interna americana está se agudizando, a polarização interna americana está se fortalecendo e ele está perdendo apoio popular, né? Isso nos Estados Unidos. Isso pode levar a surpresas enormes e viradas assim contra o Trump, contra o projeto MAGA, contra a estratégia dos republicanos, num prazo muito curto. A eleição lá é um mês depois da nossa, digamos assim, né? Mas a aceleração do desgaste do Trump internamente é imensa. E a gente não pode deixar de pensar que nos Estados Unidos, eu acho que eu não sou especialista nisso, mas eu acho que os Estados Unidos são o único país em que o número de armas é superior ao número de habitantes. Então, os Estados Unidos, dizem os entendidos, têm 400 milhões de armas. Ora, isso já dá uma dimensão outra para o que é uma crise que se agudiza internamente. Isso lado interno. No lado externo, a mesma coisa, quer dizer, o lado interno e o externo articulados, para mim, há uma crise. O Trump só fez destruição, mas ele esperava que com essa destruição, no curto prazo, ele tivesse ganhos. Até agora, os ganhos não se materializaram, ao contrário, só houve crise sobre crise, desgaste sobre desgaste, perda de influência sobre perda de influência. Então, eu colocaria para você a pergunta: é uma pergunta muito especulativa mesmo, né? Mas você acha que a direita brasileira, essa direita que está, que é extrema, a direita que era centro, ela praticamente se dissolveu quase, a direita que era centro passou a ser de direita mesmo, a direita que era de direita mesmo passou a ser de extrema direita, tanto que a gente fala correntemente em fascismo, né? O fascismo, um fascismo outro, um fascismo do século XXI, tem mil categorias, né? Então, eu pergunto a você, você acha que se o Trump entrar em crise completa nos próximos meses, em função de tudo isso que a gente falou, e, sobretudo, em função dos resultados da guerra israelo-americana contra o Irã, você acha que se o Trump começar a se dissolver, a direita no Brasil, que se apoia muitíssimo no Trump e no movimento MAGA e na internacional de extrema-direita, que esse movimento e esse presidente são as peças fundamentais, se essa coisa começar a se desfazer,
você, é uma pergunta especulativa, eu repito. Você acha que haveria chance de essa extrema-direita brasileira, a isso que eu chamei dos gungadin, de eles realmente conseguirem, ainda assim, vencer a eleição contra o Lula? Eu nem falo de Congresso e não falo de outros poderes, porque eu tenho uma visão muito negativa, pouco otimista desse conjunto de poderes. Então, te deixo com essa especulação. Obrigado, Tadeu. Antônio, pode ser contigo agora. Tá. Não, veja, eu tenho dificuldade de pensar o desgaste do Trump relacionado com o desgaste da extrema-direita brasileira. Eu tenho dificuldade de perceber isso, porque eu acho que isso nos dá material de campanha, certo? Eu acho que isso nos dá argumento, né? Eu acho que a questão da soberania é, é, um, é uma questão que vai ser aproveitada e ela nos favorece, certo? Eu acho que a gente tem, né, isso. A experiência, principalmente dentro do período Trump, né, com tudo que já aconteceu, de pressões sobre o Brasil e tal, tem um efeito, tem uma resultante favorável a nós, certo? Política, no debate político, né? Acho que isso pode se fortalecer um pouco essa capacidade de argumentação, né, por nossa parte, pode ser favorecida por um aumento do desgaste interno de Trump, certo? Acho. Agora, a extrema-direita brasileira tem, tem centrado o, o ataque, a campanha contra a gente, não é aí, certo? Não é aí. É, eu acho que eles têm centrado o ataque a gente num jogo de fake news, num jogo mas é de exacerbação da nossa imagem como conectada de alguma maneira ao mal, certo? E aí ao mal numa definição que vale qualquer coisa para definir o mal, certo? Então, é, nós somos os defensores do aborto e, portanto, somos contra a família, nós somos um bando de comunistas, ou seja, tem um monte de coisas comportamentais, coisas morais, tal, que estão sendo jogadas sobre a gente e que independem da direita americana ou da imagem da direita americana, certo? Eu acho que a gente tem muito isso. A campanha tem se valido muito de instrumentos de massificação desse imaginário negativo sobre nós, certo? Nisso os caras são profissionalmente bons, certo? As redes sociais, né, trabalham nessa direção. Eu estou convencido de que as big techs ajudam a fortalecer isso, certo? E ajuda a fortalecer, inclusive, com a história dos algoritmos, tem um monte de coisas, né? Eu acho que é assim, a grande campanha contra nós está centrada nessa postura que é uma postura fascista, não tem outro nome, né? Não tem outro nome, é uma postura fascista mesmo, de identificação do mal e o mal, em sendo identificado, tem que ser destruído, né? E o mal é corporificado em nós, no nosso campo, certo? Isso tem nome, muitas vezes tem sobrenome, o Lula particularmente, né? Então, vai,
E veja, Lula ladrão, por exemplo, que é um nome, é uma sigla, Lula ladrão. O que ela significa? Não significa nada, não significa argumento, não tem nada. Mas a gente encontra isso pichado em qualquer canto do Brasil. Certo? Tá cheio de parede escrito Lula ladrão, Lula ladrão. Não precisa de argumento mais sério do que isso. Então, agora, que um desgastezinho do Trump pode nos dar argumento, pode nos ajudar, eu não tenho dúvida, Tadeu. Obrigado. Não tem, eu não identifiquei nenhuma outra inscrição, pelo menos que eu tenha olhado aqui. Então, a Consuelo não está aqui hoje. Infelizmente, ela não está e ela geralmente termina com uma poesia. Ela faz uma Olha síntese, ela só, que faz uma bom. poesia na hora, é um relatório poesia, relatório Sério, que legal. poético, relatório poético. Como ela não veio hoje, a gente vai ficar devendo essa poesia, vai ficar Você devendo não vai isso. substituí-la nesse quesito? Esse dom Deus não me deu. Ele me deu tantos outros dons, mas esse ele não me deu. Eu até gostaria, eu gosto de poesia, mas não consigo formular poesias. Mas eu quero agradecer muito, Antônio Granado. Primeiro, conhecê-lo, ver a capacidade de formulação, perceber aí que a gente está muito bem representado. Eu só chamaria atenção, não é nem para debate, uma informação interessante, é que nas pesquisas, quando vai discutir um pouco essa questão faixa etária e o corte racial por renda ou geracional, a margem de erro é muito larga, né? Sim. É muito Quanto larga. menor a amostra, maior a margem E eu de erro. imagino, por exemplo, você tem 3 milhões ou 4 milhões de jovens que recebem o pé de meia e que são jovens de periferia, né? Então, assim, é algo que pode ser trabalhado e será muito bem trabalhado durante a campanha. Mas há um Brasil que a gente não conhece e que nós temos que mergulhar nele para tentar tirar seiva para reconstruir o nosso projeto. E eu gosto dessa polarização. Acho que você não me respondeu essa questão assim, as positividades das dificuldades que nós temos, se elas não nos levariam a pensar algo que numa situação de normalidade, como você colocou no Lula 1, Lula 2, ele não foi desafiado, era muito bem comportadinho. Então, assim, numa situação limite que a gente está vivendo, se talvez um novo não saia daí, do desespero. Desespero não. Numa situação como essa que nós nos seríamos provocados a pensar, por exemplo, eu não lembro nos governos 1, 2 do Lula, na Dilma 3 e meio, a discussão sobre jornadas de trabalho. E ela entrou agora. Ela entrou. Então, assim, se você conseguiria vislumbrar uma situação que a correlação de força desfavorável paradoxalmente, poderiam nos impulsionar a fazer voos que, numa situação de normalidade ou até mesmo de favoritismo, nos levariam à situação do mais do mesmo. Para levantar a questão, Gilberto, veja, por opção, né, eu naveguei fundamentalmente aqui é, é, na, na questão da disputa eleitoral, certo? Eu, eu falei muito pouco do que seria um futuro governo, né? E, e eu acho que a gente tem alguns desafios que são distintos entre a campanha eleitoral e o futuro governo, certo? Na campanha eleitoral, a gente vai ter que achar a embocadura, né, a meu juízo, a embocadura de pegar alguns elementos centrais de campanha conectados à, à história do projeto de país, certo? Eu estou falando de futuro, né, pensando sempre em projeto de país, né? Mas aí é buscar o que é simbólico, ou seja, temos que pegar esta coisa, certo? Então,
como é que dialoga com a economia digital, como é que dialoga com a reinserção com a reindustrialização, com a reinserção do Brasil é, é, na, 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 na sua qualificação em termos internacionais, enfim, tem uma série de coisas aí que precisa pegar, mas é pegar o que é simbólico, né? É, da mesmo jeito, pegar a questão da soberania, ou seja, tem temas que na campanha precisam é, ser dialogados, a gente precisa descobrir a simbologia, mas apontando para o futuro mandato. Agora, se a gente não falar de campanha, mas falar do futuro mandato, eu acho que tem alguns desafios seríssimos de futuro mandato que, que podem não ter implicação na campanha, podem não ter implicação na disputa eleitoral propriamente dita, mas que precisam ser vistos e, de repente, discutidos e criticados desde já, é porque é, esse próximo mandato tem desafios seríssimos de, né, do pós-30, certo? Como é que o pós-30 precisa ser construído, certo? Aí do ponto de vista político, do ponto de vista de projeto de país, do ponto de vista de metas, do ponto de vista da inserção internacional, tal. Tem um pós-30, nós temos um intervalo, que é o governo 2027-2030, e temos por isso, o governo de transição, certo? E temos um pós-30, precisa ser construído desde 2027, precisa ser construído desde já, certo? Como é que eu provoco um salto de qualidade em 2030, né? Porque aí tem várias coisas. O Lula tem prazo de validade, não tem jeito. Ele tem 80, ele vai estar com, ele terá completado 85 anos ao término do seu terceiro mandato, certo? Tem transição de pessoas, tem transição de coisas. Agora, tem uma transição seríssima, que é uma transição de patamar de patamar do país, né? Isso vai colocar o desafio do gerenciamento, certo? Nós temos hoje, ó, não vou me estender, certo? Não vou me estender, mas o governo tem uma estrutura de funcionamento onde ele tem alguns organismos que são de coordenação, certo? A coordenação interna, que é muito gerencial, ela está centrada na Casa Civil da Presidência da República, certo? É ali que está o gerenciamento de toda a matricialidade do funcionamento do governo, né? Você tem o gerenciamento da relação pública do governo com a sociedade e tal, está na Secretaria-Geral, né? O gerenciamento da governabilidade está na mão da Secretaria de Relações Internacionais, essas coisas estão no governo. Agora, a coordenação estratégica do governo não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum, certo? Porque ela não tem jeito de estar em algum lugar que não seja na própria presidência da República. Só que a presidência da República precisa se estruturar para isso, para jogar esse papel, né? Então, é, 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 e isso é algo que não está resolvido. Agora, é um desafio enorme desse próximo mandato, né? Que se não souber responder, a gente, o Lula vai perder sua história pessoal, certo? Uma pessoa que faz esse conjunto de mandatos que está desde a história da redemocratização no centro de cena, né? Ele perde sua história, certo? Então, eu acho que a gente tem desafios aí que são complexos e que dizem respeito à forma de organização do próximo mandato, né? E aí volta aquela velha coisa da transição disputada e negociada, simultaneamente disputada e negociada. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Obrigado a todos e todas. Semana que vem, terça-feira, é feriado de Tiradentes para o Brasil inteiro e para nós de Brasília, aniversário de Brasília, que nasceu com uma projeção de futuro.
Por isso que batem tanto na nossa querida Brasília, da qual nasci. Um abraço a todos e todas, pessoal. Obrigadão, Falou, gente. Antônio. Falou. Grande abraço. Olha, Excelente, Antônio. gostei demais. Falou, gente.